Olá, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês. Deixa aí o seu joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu estou lendo o livro de 1 Crônicas, né? O livro de 1 Crônicas, onde está relatando os acontecimentos desde a criação, lá, os descendentes, né, da criação, e a trajetória do povo israelita, né? As crônicas que escreveram a respeito desse povo, né? Das suas descendências, e o que se passou ali desde Samuel, né, para o rei Saul, para Davi, para Salomão, etc., e todos os outros reis, onde se sentaram no trono de Israel. Então, o livro de Crônicas está relatando a esse respeito, né, sobre o que Saul fez, o que Davi fez, o que Salomão fez, e os seus sucessores, né, no trono de Israel. Então, o livro de Crônica, esse 1 Crônica, está relatando o que eles fizeram, né? O que eles fizeram. Então, eu estou lendo para vocês a esse respeito, como agora eu vou ler em 1 Crônica, capítulo 13, que está dizendo: a arca é depositada em casa de Obed-Edom, né? A arca foi levada para a casa de Obed-Edom, a arca, né, que eles trouxeram desde quando Moisés projetou ela depois que saiu do Egito, e durante toda a trajetória do povo israelita, eles andaram com essa arca para guardar as tábuas do mandamento, né? E também para ter o poder de Deus, né, em mãos, né? E é isso. Então, essas trajetórias todinha, desde lá até aqui, desse povo israelita, está contando algumas coisas do rei que passou, né, lá no finalzinho de Samuel, de 2 Samuel, onde entrou Davi, entrou Salomão e os outros reis, né, que governaram lá em Jerusalém e em seus arredores, né? Então, esse livro de crônica aqui está quase que como revivendo o que esse povo israelita fizeram, os reis, etc., e etc. Está relembrando os mandamentos, relembrando os que os reis fizeram, de bom ou de ruim, né? Quem foi sucessor, quem não foi, etc., etc., né? Então, o livro das crônicas está relatando a esse respeito, né? E eu vou ler agora 13 de Crônicas, né? O capítulo 13, que diz: a arca é depositada em casa de Obed-Edom. E eu vou ler. Vamos ler, abra sua Bíblia e vamos ler junto comigo, que é para vocês verem e constatar aquilo que está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia também, né? E Davi tornou conselho com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes, né? E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas,
nas suas cidades e nos seus arrabaldes para que se reúnam conosco, né? Davi ordenando, já já estava estacionado, né? A caminhada do povo israelita já estava estacionada, cada um em seus devidos termos, em suas devidas terras que receberam da promessa, né? Então eles já estavam firmes. Por isso o rei Davi convidou a todos para ter com ele, né? E tornemos-nos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos do povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sió do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baala de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sob o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aion guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas e com saltérios e com tamborins e com símbolo e com trombeta. E tudo isso aconteceu, né, quando Davi fez isso. Está relatando já um passado, quando Davi reinava lá em Jerusalém, né? Aí Davi mandou buscar a arca. E quando a arca de e quando a eira e quando a eira de Quidom estendeu usar a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus, porque era proibido tocar na arca, né? Só podia tocar nas duas alças que carregava ela, mas na arca ninguém poderia tocar. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Deus, porém a fez levar à casa de Obed-Edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Davi faz aliança com Hirão. Isso também já foi lido lá no livro de Reis, né? Primeiro Reis. Essas histórias aqui estão se repetindo porque essas são as coisas que se passou
nos reinados, né? Está contando primeiro a história de Davi, do rei Davi. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiro a Davi e madeira de cedro e pedreiro e carpinteiro para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor tinha confirmado o rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão e Elbá, Elisua, Elpelete e Nogar, Nefeg, Jáfia e Elisama, Eliada e Elifelete. Quando, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus se estenderam pelo vale de Rafaim, então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos o entregarás. E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Então, todo o poder do povo israelita e todo o poder daquele que eu lutar contra os filisteus e qualquer outro inimigo, Deus dava o poder a ele de vencer qualquer batalha. Era 1 para 1000, era 1 para 1000, né? Com o poder de Deus. Era 1 para 1000, com o poder de Deus. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu e disse: Davi, por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompe as águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal Perazim. Deixaram ali seus deuses e ordenou Davi que os queimassem a fogo. Porém, os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe: Deus, não subirás atrás deles, mas rodeá-los. Deus disse que não subisse, mas arrodeasse eles por detrás e venha a eles por de frente nas amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas das aroeiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Porque eles, muitos homens, mas se fosse para guerrear mesmo, cara a cara, pau a pau, morriam muitos, né? Iam morrer muitos, talvez eles não prevalecessem na guerra. Mas como Deus Todo-Poderoso instruía como era para fazer e dava o seu poder de força para os guerreiros, então ele os vencia, né? E matavam a todos os seus oponentes. A arca é levada da casa de Obed-Edom para Jerusalém. Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus,
e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para os servirem eternamente. E Davi convocou todo o Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor em seu lugar que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaias, o chefe de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe de seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaia, o chefe de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaias, Joel, Samaias, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois o chefe dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que ele tem preparado, porquanto vós não a levantaste na primeira vez. O Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, porque tinha que carregar ela pelas varas, ela tipo assim, dois cabos, né? Um botava no ombro, o outro botava no ombro lá atrás também, e assim trazia, né? Porque não podia tocar na arca. Tocasse, morria, como morreu aquele outro lá. E disse Davi ao chefe dos levitas, que constituísse de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúde, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos Etan, filho de Uzaias. E e seus irmãos da segunda ordem de Zacarias, Bener, Jaaziel, Simiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miquinéia, Obed-Edom e Jeiel, os porteiros.
E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Aziel, Saramiramote, Jaiel, Uni, Eliabe e Maacéias e Benaia com alaúde sobre Alamote. E Matitija, Elifeleu, Miquinéias, Obed-edom, Jeiel, Azazias, com harpa sobre Seminite, para sobressaírem. E Kenanias, chefe dos levitas, tinha o cargo de dirigir o canto. Ensinava-os e ensinava a entoá-lo, porque era entendido. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca. E Sebanias, Jeosafá, Netanel, Amizai, Zacarias, Benéias e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Géias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajuntando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Kenanias, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de buzinas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúde e harpa. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor, à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou do seu coração. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. E ofereceram holocausto e sacrifício pacífico perante Deus. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifício pacífico, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todo em Israel, tanto a homens como a mulheres, e a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Ação de graças e cântico de Davi. E pôs algum dos levitas por ministro perante a arca do Senhor, isto para recordarem
e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf, o chefe de Zacarias, o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe e Benaias, e Obed-edom e Jeiel, com alaúde e com harpa. E Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvasse ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai seu nome, fazeis conhecida as suas obras entre os povos. Cantai-lhes, salmodiai-lhes atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriável no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e de seu juízo da sua boca. Vós somente de Israel, seus servos, os filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando era poucos homens em número, sim, muito pouco, e estrangeiro nela, quando andava de nação em nação e de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis o meu ungido, aos quais meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia e de noite a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais terrível é do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvar e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presente e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus
e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salvai-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajuntai-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, e de eternidade a eternidade, e todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca do Senhor Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente a arca. Então, esse salmo que Davi orou aí, muito lindo, né? Esse salmo deve estar lá no livro de Salmos também, o livro que ele criou. E Davi foi quem criou o salmo. Salomão criou provérbios e cantares, né? E o povo de Judá e os israelitas criaram crônica, primeiro crônica e segundo crônica, né? Esses são os feitos, né? Crônica, Davi criou Salmos, Salomão criou os Provérbios e o livro de Cantares, né? Tudo isso veio desses dois reis, né? Muito lindo, muito lindo. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Davi desejou realmente, como eu li anteriormente, né? Mas Deus não permitiu, e quem construiu foi Salomão, seu filho, né? Apesar de Salomão gastou horrores em ouro, pedras preciosas, prata, de tudo quanto era fino. Salomão gastou lá na casa do Senhor, mas depois o povo foi tirando, e acabou em nada, né? Porque os reis foram os varão, né? Que Deus disse que não ia faltar sobre o trono de Israel. Quando vinha a ser atacado, quando eles não tinham ouro nem nada, ele ia lá no templo, tirava o ouro do templo para pagar os reis da Assíria quando vinha atacar, né? Então, destruíram o templo tudinho, toda a maravilha que Salomão fez foi destruída através desse reis, tanto o templo como também o castelo, né? O castelo ficou todo em ruína, né? Castelo que Davi criou e Salomão terminou. A casa de Deus que Davi pensou em fazer, mas quem fez foi Salomão, com muito ouro, muita pompa. Também foi toda saqueada, né? Foi saqueada. O castelo também foi todo saqueado e acabou em nada, acabou em ruína. Davi deseja edificar, mas Deus não permite, né? Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse o profeta Natan: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natan disse a Davi: tudo quanto tens do teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu não me edificarás uma casa para eu morar. Eu acho que deve ser porque Davi ia ser transgressor da lei, né? Deus perdoou ele, mas ele foi transgressor de morte, de adultério. Eu acho que Deus não deu esse poder. Salomão, como foi reto, no início, na sua primeira trajetória,
esse filho Salomão de Davi, né? Ele foi muito, né, muito eficiente na sua trajetória, né? Do início, eu acho que Deus sabia que ia acontecer, o que aconteceu com ele, que ele se perdeu no finalzinho, né? As mulheres da legião do mal perverteu seu coração e ele acabou perdendo todo o poder que Deus dava a ele, né? Porque em casa nenhuma morarei, diz o Senhor, né? Desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo por todas as partes por onde andei com todo o Israel. Porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, porque não me edificais uma casa de cedro. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral e de trás das ovelhas para que fosse chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda a parte, por onde foste, e diante de exterminei todos os teus inimigos e te fiz nome com o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo Israel e plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma parte para outra. Parte e nunca mais os filhos, perversidade, nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. Né? E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos também, te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. Há de ser que, quando fores cumprido os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, e um dos teus filhos, e estabelecerei o seu trono. E este me edificará casa, e o seu, e eu o confirmarei o seu trono para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirará dele, como a tirei daqueles que foi antes de ti. Mas confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o meu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. A oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza para fazer notória todas estas grandes coisas. Senhor,
ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E com Israel, única gente na terra a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosa, lançando as nações de diante de teu povo que resgataste do Egito, e confirmaste o teu povo Israel perante ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste do teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça o teu nome para sempre, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, relevaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoar a casa do teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, abençoaste e ficará abençoada para sempre. Diversas vitórias. E depois disto aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou e tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servo de Davi, pagando tributo. Também Davi derrotou a Hadaezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadaezer e rei de Zobá. Porém, Davi feriu todos os sírios, 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Hadaezer, e os trouxe a Jerusalém. Também Tibate e de Cum, cidade de Hadaezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi destruíra todo o exército de Hadaezer, rei de Zobá, mandou seu filho Radorão a Davi para lhe perguntar como estava e para abençoar por haver pelejado contra Hadaezer e por havê-lo ferido.
porque Radiese fazia guerra a Toi, enviando também toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as demais nações dos edomeus e dos moabitas e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servo de Davi, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, era sacerdote, e Savsa, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Os reis do Amonita ultraja os mensageiros de Davi e este castigam. Esse é o próximo vídeo de número 82 que eu vou fazer. Agradeço a todos por estar assistindo meu vídeo. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde e que vocês permaneçam firmes na legião de Deus para a salvação. E tenham cuidado para não se bandear para a legião do mal, legião de Satanás, que oferece muita coisa boa para enganar, né? Deixa o seu joinha aí no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e tenho dito.